Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde, porque a gente adora fazer esse programa. E hoje nós estamos fazendo aquele programa respondendo as suas dúvidas e as dúvidas de todos os amigos que nos mandam e-mails e perguntas que entram no nosso site. Então a gente já quer convidar você para entrar também, www.programavivamais.com.br, ou também na nossa página no Facebook. A gente tem uma página, né, Programa Viva Mais. Então, mande suas perguntas, a gente vai responder. O Miguel já convidou todo mundo para entrar no Instagram também, né, Miguel? DR Miguel Sorrentino Júnior. Que eu tenho uma pessoa encarregada para responder, tá? É óbvio que eu sou velho demais para ficar digitando, mas eu fico ditando para alguém que vai fazer a parte da digitação. Então, assim, ó, ele hoje em dia responde, a gente responde os nossos e-mails e a gente traz as perguntas aqui. Claro que as mais... que são fáceis de responder, né? Tem muitas perguntas que nos mandam que são consultas, né? Ah, eu queria tomar, quanto que eu tomo disso, quanto eu tomo daquilo. Essas consultas a gente não consegue responder, né, Miguel? Até porque o Conselho Federal de Medicina nos impede de fazer isso, né? Não, e sem exame, mesmo assim, olha... Mesmo que a gente quisesse dar essa orientação. Não, mas assim, ó, uma prima minha veio de São Paulo, vou contar uma experiência familiar para vocês. E ela queria tomar uma medicação. E o Miguel não deu, era reposição hormonal. Ele não deu a reposição hormonal, é prima irmã nossa. Ele não deu enquanto ela não fez os exames, não mandou os exames. Então, assim, se nenhuma pessoa da família ele medica sem fazer os exames, imagina uma pessoa por e-mail, né? E até porque é arriscado, né, gente? A gente não medica ninguém sem ter os exames. Sem examinar, sem ter exames, né? Esse negócio de consulta pela internet ou consulta, mesmo que seja... Até por telefone. Por telefone, ou então hoje em dia pelo Face, né? Que o pessoal diz, mas doutor, me olha aqui. A gente é impossibilitado de fazer isso, pessoal. Olha, o ano passado eu tive uma experiência, um amigo muito querido, mas assim, muito querido, um amigo que eu devo assim muito para ele. Não pode ser mais querido, não pode ter nos ajudado mais. Amigo da vida toda. A mulher dele me ligou, como o dentista pode passar, a gente prescreve antibiótico. Ah, Ana, olha, o fulano está com uma dor de garganta, ele está com febre, ele está assim, assim, assim. Tu não pode me prescrever um antibiótico? Eu estou passando aí na tua clínica para pegar a receita. Eu disse, olha, me dá mais uns sintomas. Ela falou, isso. Eu disse, olha, ele está com gripe A, leva ele agora para o Moinhos. Não, é uma dor de garganta. Ele está com gripe A, leva ele para o Moinhos por vias de dúvidas, mas eu tenho quase certeza, e não é uma vontade de dar receita. Olha, até hoje ela fala que eu salvei a vida dele. Se eu tivesse dado antibiótico, ele teve uma gripe A fortíssima, está vivo porque a gente não medicou. Então não é que a gente não medica porque a gente não quer, é porque precisa do exame, né, Miguel? Precisa fazer um exame físico, precisa fazer eventualmente exame laboratorial, precisa conversar com o paciente, quer dizer, não tem como a gente fazer isso, mesmo que seja hoje em dia pelo computador, né? Que a gente tem como fazer um FaceTime, por exemplo, né? Mas não é ético e não é apropriado. Não, tá? E não façam isso, tá? Não usem do artifício de ler no Google e se medicar, se automedicar. Olha, nós temos experiências, eu tinha uma parente que trabalhava comigo há poucos anos atrás, e como era muito íntimo, tal, era parente, o filho ficou doente, ela pegou uma receita minha depois que eu saí, prescreveu, assinou, foi na farmácia, comprou e medicou o filho, sem eu saber. Ela só foi me contar, ela passou uma semana no consultório chorando e não me dizia o que era. Eu disse, mas o que está acontecendo? E ela não dizia o que era. Mas o que está acontecendo? Ninguém sabia o que era. Quando ela conseguiu contar, ela passou a noite com o filho no pronto-socorro, quase morreu. O guri ela deu uma medicação, o guri teve um edema de glote e inchou inteirinho. O guri era alérgico. Quer dizer, sem necessidade nenhuma. Quer dizer, ela pegou um receituário que não era dela, comprou a receita, pegou um receituário meu, prescreveu. Pra quê? Quase matou o filho. Então, assim, não usem isso, porque ela leu no Google. Então, assim, não façam... Google, né? Não façam isso, né? Ninguém deve fazer esse tipo de coisa. Então, vamos começar aqui o nosso programa hoje respondendo. Eu trouxe alguns e-mails e eu vou começar com, pelo menos, o meu preferido, tá, Miguel?
Sem dúvida, pelo menos o pessoal que fala bem da gente, né? Mas você entra no nosso site www.programavivamais.com.br e já pode começar a mandar suas perguntas, que a gente faz questão de responder, a gente adora responder e a gente vai de vez em quando fazer um programa que nem esse para responder suas perguntas. Então é a Regiane Mota, mandou por Facebook para nós. Um amor, obrigado, Regiane, a gente também te adora, viu? Passei a ser tua fã também. Ela mandou assim: eu adoro o programa de vocês, não perco nunca. Quando acontece, vejo a reprise na internet. Então, se tu está nos assistindo, beijo, Regiane. Vocês são éticos, inteligentes, sérios e assisto há muito tempo. E recomendo a todos os meus parentes e amigos. Continuem assim, fazendo este grande sucesso. Eu os respeito demais como seres humanos e como profissionais. Meus parabéns. Grande abraço para vocês, belos e queridos irmãos, no qual são uma simpatia e nos transmite muitas coisas boas sempre. Muito obrigada. Obrigada a você pelo carinho, por ter mandado para nós. Regiane, muito, muito, muito obrigada. Muito querida, né? Eu adoro escutar elogio, né? Eu funciono muito mal com crítica negativa. Ele diz assim, pode criticar. Eu digo, olha, se é para criticar de forma negativa, faz o seguinte, ó, deixa para outro dia. Esse negócio de ser muito sincero comigo não funciona bem. Sinceridade para criticar, crítica negativa... Mas a Regiane só te elogiou, então tu adorou ela, fantástico. Né? Esse tipo de comentário só melhora o ego da gente. Tá? Olha, eu vou ler uma aqui que assina Neide Clima Lima. Pode ter saído errado aqui, né? Mas eu acho que talvez o nome dela seja esse mesmo, porque no Facebook está Neide Clima Lima mesmo. Ela diz assim: olá, gostaria de assistir o programa que o Vitor fala do HCG, que foi ao ar dia 16 de setembro, pois sou de Floripa e só vejo vocês pelo YouTube. Ou nesta página. Será que dá para colocar? Pois me interessa muito esse assunto. Desde já, obrigado. Estou curtindo muito. Obrigada, a gente também curte muito receber as mensagens de vocês. Então, assim, ó, Neide Clima, eu acho que tu fala por muitas pessoas. Então, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Se vocês entrarem no YouTube, também tem mais de 300 programas nossos. Então é só entrar no YouTube e botar Programa Viva Mais. Vocês vão ver que tem mais de 300 programas, que são os últimos 5 anos gravados. E muito obrigado por nos assistir lá de Florianópolis. A gente recebe do mundo inteiro mensagens de pessoas que assistem no mundo todo. E, na verdade, Miguel, as pessoas perguntam muito sobre o HCG e aonde encontrar pessoas que receitam o HCG. Eu acho que a gente dizia pessoas que receitam HCG, eu conheço o Miguel e o Vitor aqui em Porto Alegre. Não, Ana, assim, a coisa funciona assim, tá? Nos Estados Unidos, é uma pena que eu não tive tempo, porque eu estava passando por Los Angeles. Eu já comprei até na farmácia. E tinha uma placa, não era nem um outdoor, uma placa dessas de tripé, numa esquina, falando sobre HCG. Devia ter batido foto. Não deu, porque no fim, quando eu já estava indo para o aeroporto, quando eu me dei conta, não tinha como retornar. O meu marido já tomou várias multas batendo foto de outdoor nos Estados Unidos. Então, o que acontece, tá, pessoal? HCG é um hormônio, ele não é uma droga proscrita no Brasil, é liberada pela Anvisa. É um hormônio que a gente fabrica. A mulher fabrica bastante durante a gravidez, então é uma das formas, inclusive, de avaliar a gravidez. E o uso desse hormônio no Brasil, a Anvisa liberou para fazer estimulação, para aumentar a fertilidade do casal. Então a gente vê muitas vezes o pessoal tratando justamente ou por pessoas que fizeram ciclos errados por conta própria em academia. Isso sim deveria ser cuidado, né? Pessoas que fazem uso de anabolizante com o personal da academia, que não tem formação para isso. Então, muitas vezes, para estimular novamente a produção do próprio paciente, o HCG está indicado. Outras vezes, para estimular o quê? Para melhorar a fertilidade. Bom, deixa eu explicar para vocês. Algumas drogas liberadas pela Anvisa, elas são liberadas inicialmente para um determinado fim. Uma vez constatado que essa droga tem efeito em alguma outra patologia ou para tratamento de alguma outra coisa, não é contraindicado o uso. Por exemplo, o pessoal usa ansiolíticos, são os benzodiazepínicos, aqueles remedinhos para dormir. Na verdade, são ansiolíticos. Então, o uso para dormir é o que a gente chama de off-label, que seria o caso do HCG. Ele foi liberado para tratamento de infertilidade, para melhorar
aumentar alguns hormônios que vão aumentar a produção de espermatozoide, que vão aumentar a produção dos hormônios esteroidais, mas existe nos Estados Unidos um uso paralelo para outro tipo de tratamento, que eu não vou nem abordar aqui, pessoal, é só vocês abrirem a internet que vocês vão ver. Tá? Coloquem Google Acadêmico e tá os vários motivos, porque cada vez que a gente fala aqui, tem uma turma de colega de plantão, que eu acho que não faz nada, não vai estudar, que fica olhando para ver se a gente fala alguma coisa para depois dizer assim, vou mandar para o CRM porque ele falou uma coisa aqui. Bom, existem várias possibilidades de tratamento, não só com HCG, mas com outras drogas. Por exemplo, quantas vezes vocês já não ouviram médicos prescrever anticoncepcional para tratar acne? Isso é off-label. Por quê? Porque o anticoncepcional é para anticoncepção. Né? Mas quando dão, daí ninguém fala nada, né? Agora, se eu usar o HCG para qualquer outra coisa que não isso que eu falei, para tratamento de fertilidade, vão dizer, ele está medicando para outro motivo. Então, se você abrir Google Acadêmico, bota funções do HCG tratamentos, vocês vão ver as várias possibilidades, inclusive assim, como a Ana falou, nos Estados Unidos é vendido no Walmart, vende pela Amazon. Tá? Eu mais ou menos imagino o que é essa pessoa, o que é essa nossa querida telespectadora tá perguntando. Mas assim, o tratamento específico do HCG, a liberação da Anvisa é para isso. Não está contraindicado, assim como não está contraindicado as outras drogas que se fazem usar off-label, que seja usado off-label, desde que seja usado por profissional habilitado e que tenha um tratamento, um treinamento para tanto. Só lembrando de novo, eu acho que o Maurício podia botar depois embaixo ali, o meu Instagram é Dr. Miguel Sorrentino Júnior. Por que eu estou insistindo nisso? Porque hoje em dia, muita gente pede para que a gente, por exemplo, essa semana me pediram para falar sobre hipertireoidismo, que não é o mais comum é o hipotireoidismo. Então, pessoas que têm hipertireoidismo e que estavam meio perdidos com medo do que poderia ser feito ou não. Então, você pode sugerir, assim como no programa, no site do programa, se você quiser sugerir alguma coisa para a gente abordar aí no Instagram, é claro que vai ser uma coisa mais sucinta e de forma que você possa compreender. Mas, por favor, estou à disposição, tá? É Dr. Miguel Sorrentino. Tá. Eu só para a gente dar Tem um aqui que eu queria responder. Gente, não me entendam mal, até nem vou dar o sobrenome dele, tá? É que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto no programa. Olha, o nome dele é só Ricardo, não vou ler o sobrenome. Olá, bom dia, meu nome é Ricardo e assisti uma entrevista com o Dr. Laí Ribeiro e ele fala sobre hormônios bioidênticos. Fiz uma pesquisa pela internet e achei uma doutora que faz esse tratamento. Mas é muito caro. Demais, quer dizer que se você tem dinheiro, ok, se não, azar é o seu. Se puderem me indicar alguém que não queira que eu deixe rico, por favor, me indiquem. Obrigado. É muito bom o programa de vocês. Ricardo, muito obrigado pelo elogio, mas a gente precisa explicar uma coisa. Eu até respondi para ele. Na verdade, o médico para fazer a faculdade de medicina é uma fortuna no Brasil, tá? Mas se fez federal. Igual os livros são caros, igual são 6 anos. Os congressos. Não, 6 anos que a pessoa não pode nem trabalhar. Depois a pessoa tem que se especializar. Cada curso de especialização é uma fortuna. Por exemplo, o Miguel que está aqui do meu lado, ele nunca diz o currículo dele, tá? Mas ele tem a faculdade de medicina, que são 6 anos, que ele fez na Federal. Fez na Católica. Na Católica, da Santa Casa. Foram 6 anos sacrificados para nós, porque eu me lembro na época que nosso pai era falido. Ia de bicicleta. Ele ia de bicicleta, eu não tinha bicicleta, ia a pé, tá? Trabalhando de madrugada. São 6 anos sacrificados. Depois ele fez cirurgia geral, cirurgia plástica e agora o último de nutriendocrinologia. Que é uma pós-graduação. São 3 pós-graduações. Não, são 2 residências. 2 residências e uma pós-graduação. Que também leva mais 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos estudando. Então, assim, é tudo um investimento que não dá para a médica, por exemplo, não cobrar. Ela precisa depois pagar o investimento dela e sobreviver para poder pagar para ir nos congressos. E o bioidêntico que ele está se referindo, Ana, não é caro não, viu? Eu devo te dizer que é muito mais barato você tratar dessa forma
do que tratar com a outra... doença depois. Ou a doença, ou tratar com coisas que não são idênticas. Existe uma restrição muito grande também, Ana, da classe médica, quando a gente fala bioidêntica. Então, vou mudar o nome, tá, pessoal, para vocês que ficam de olho aí para ver se a gente falou alguma besteira. Em vez de bioidêntico, vamos usar isomolecular. O que é isomolecular? A molécula é igual àquela molécula fabricada pelo teu corpo. Não gostou do nome bioidêntico? Então, vamos mudar. Isomolecular, quer dizer, eu pego a testosterona, que tem uma fórmula X, que é o que o meu corpo fabrica, e eu fabrico exatamente igual. Tá? Isso seria o bioidêntico. Ricardo, isso é muito mais barato, muitas vezes, do que você imagina. Sai muito mais barato do que fazer tratamento, muitas vezes, com drogas fabricadas pelas multinacionais. Esse motivo pelo qual, muitas vezes, o pessoal fala tão mal e é tão perseguido quando usa medicação idêntica. Tudo que o organismo fabrica, hormônio, sangue, ou que a natureza fabrica, ar, vitamina C, vitamina A, vitamina D, não existe patente. Então, essa é uma grande briga das multinacionais, porque se eu fabrico, você pode fabricar. Então, não tem patente. Quando eu pego uma coisa que a natureza fabricou e acrescento um efervescente junto, por exemplo, pego uma vitamina C, acrescento um efervescente, daí eu dou um nome X e eu faço a patente. Daí só eu posso usar. Qual é a diferença disso para o idêntico? Olha, a natureza não fez efervescente, né? Então, teoricamente, vamos pensar um pouquinho, não é muito mais lógico que o teu organismo aproveite muito melhor aquilo que é igual ao que a natureza fabrica? Então, em vez de eu te dar um hormônio que é o teu hormônio acoplado com alguns radicais químicos para poder fazer patente, se eu te der só o teu hormônio, será que teu organismo não vai reconhecer muito melhor? Claro que vai. Não tem que passar pelo fígado, não tem que passar pelo processo de quebra enzimática de nada. O teu organismo está acostumado a receber. Então, testosterona mudou desde que o homem é homem? Não, é testosterona. Progesterona é progesterona. Estrogênio é estrogênio. Agora, no momento em que eu dou nome para essa estrutura provavelmente tem alguma coisa acoplada ao hormônio ou à substância que deveria ser idêntica. Faça você juízo de se é melhor ou não. Agora, com certeza, o que o teu organismo está acostumado a receber, ele não vai ter que perder tempo, nem despender energia, e nem ter que mandar para lugar nenhum, para o fígado quebrar a molécula e dizer assim, que negócio é esse aqui? Ah, tá, não, um pedaço é testosterona, o outro vão mandar para fora, Não é muito mais lógico você usar o que o teu organismo fabrica, ou o que a natureza fabrica? A gente pode fazer uma interrupção, né? Agora vem o intervalo e eu prometo que na próxima nós vamos responder uns de dente também. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Então, vamos responder aqui, ó. Eu vou pegar uma da Miriam e o Pan Machado, que é uma pergunta. Nós estamos fazendo hoje perguntas e respostas, né, Mi? Nós estamos respondendo. Mig respondeu bastante coisa sobre HCG, sobre tratamento de hormônios idênticos. Hormônios idênticos. Então, você perdeu o primeiro bloco, entra no nosso site, entra lá, que dá para assistir, dá para entrar no YouTube também, assistir os nossos programas, tá? Então, vamos continuar respondendo. E aqui tem uma pergunta da Miriam Iopan Machado, que ela fala assim, ó, sobre lâminas, tá? A lâminas, ela funciona também em substituição aos aparelhos ortodônticos? Então, que ela está prestes para colocar um aparelho, ela estava em dúvida. Na verdade, é assim, ó, Miriam. O ideal é conversar com o dentista, né? E o seu dentista vai dizer se dá para substituir ou não. Em alguns casos, dá para substituir sim. A minha filha do meio, quando ela ia se casar, ela já tinha usado o aparelho durante 5 anos, tinha ficado muito bom, mas ela chegou a usar aparelho. Só que depois não usou direitinho a contenção, os dentinhos tinham se separado. Porque sabe que aparelho ortodôntico a gente usa, tem que usar bem direitinho a contenção. Se não usar, existe a tendência dos dentinhos voltarem para o lugar. A minha filha não usou contenção direito, separou os dentinhos da frente. Então, no casamento dela, eu falei assim, ai filha, bota o aparelho só mais um pouquinho para casar com os dentes retinhos, né? Coisa de mãe, né? Casar com os dentes fechadinhos, mãe dentista. Ela chegou e disse, mãe, qual é o teu problema? Tu bota lâmina em todo mundo, se eu pagar, tu bota em mim? A queca. Então, foi a primeira filha que eu botei lâminas, tá? Claro que depois acabou que todas quiseram e todas as filhas hoje usam lâminas. E o meu dente é lâmina, ó. A família... Olha, eu tenho que bater uma foto com todos os nossos familiares. Se mostrar, é uma pena que tu não tem o meu antes, né? Porque o meu era dente separadinho, dente de criança. Não pode mais mostrar antes e depois? Ah, não pode? Não, eu vou mostrar assim, ó. Se puder emparelhar, eu vou mostrar o que é a lâmina para vocês. Eu não posso mostrar antes e depois, tá, gente? O CRO não deixa mais. Que maravilha, né? Mas dá para vocês entrarem no Google e colocar lâminas antes e depois. Então, vamos lá. Dá para emparelhar, Maurício? Ó, isso é lâmina, tá? Ela é bem fininha, vocês conseguem ver que ela é bem fininha? É como se fosse... Se a gente fosse comparar com alguma coisa da nossa casa, assim, é como se fosse um azulejo. Quando tá na mão é fininho, quebra, mas depois que cola na parede, ninguém mais tira, nem quebra, né? Então, depois da lâmina coladinha sobre o dente, e é como se a gente aplicasse uma camada mais de esmalte. Então, o dente, no meu caso, eu fiz que meus dentes estavam desgastados. Então, ó, ali colando a lâmina, tá vendo? Ali é colando a lâmina. Deixa eu ver se eu melhoro a imagem aqui. Não consegui. Aqui, ó, essa aqui tá boa vista, ó. Vista, tá vendo? A gente não desgasta. Existem várias técnicas, tá? Aqui a gente usa lá na clínica, é sem desgaste, de preferência sem desgaste nenhum. E a técnica original é sem desgaste também. Eu vou contar para vocês como é que a lâmina foi descoberta. Há mais de 40 anos atrás, está aqui a lâmina, ela é bem fininha, ela se encaixa nos dentes. Há mais de 40 anos atrás, e aqui eu trouxe essa foto para vocês verem que aqui tem 80 lâminas, ó. Todas as minhas filhas e os meus genros, inclusive eu e o Alexandre, temos lâminas. Os pequenininhos ainda não, porque eles ainda não têm os dentes. Provavelmente eles vão depois ir lá pedir para a avó botar lâmina. Mas aqui tem 80 lâminas, tá? Ou seja, as minhas 3 filhas, os meus 3 genros, eu e meu marido usamos lâmina. Por que a gente usa lâmina? Porque não desgasta os dentes, tá? Então, assim, a técnica usada lá na clínica é sem desgaste. Por que a técnica que eu uso é sem desgaste? A técnica preconizada foi preconizada por um dentista chamado Charles Pincus, que era o dentista dos atores de Hollywood, que foi ele, inclusive, o fundador da Sociedade Americana de Odontologia Estética. Então, assim,
ele fazia nos atores, imagina, 40 anos atrás não existia adesivo para esmalte e dentina. Então ele criou a lâmina de porcelana, ele colava com corega na hora da filmagem, depois tirava, guardava num estojinho, mas não tinha desgaste, não se desgastava os dentes. Anos depois, o Bonacori criou então o adesivo de esmalte e dentina, então começaram a se cimentar as lâminas sobre o esmalte. As minhas lâminas têm mais de 20 anos, a tua já deve ter uns 10. Tem, mais de 10. Mais de 10. A do meu marido, a gente trocou esse ano, a do Alexandre, já tinha uns 25 anos. E eu só troquei porque o meu marido tinha os caninos inclusos e a gente tentou tracioná-los, porque os de leite caíram, então a gente tentou tracioná-los. Então, tentamos não, nós tracionamos. Então a gente acabou, como mexeu tudo, troquei e botei tudo novinha. Mas 25 anos depois. Então ela é muito durável, dura muito e normalmente a técnica preconizada é sem desgaste. Mas não dá para morder pedra, né, pessoal? Porque tem gente que acha que se morder caroço de azeitona, só porque está com lâmina, não vai quebrar a lâmina, né? Não, é como se fosse o dente natural. Na verdade, se morder caroço de azeitona, quebra o dente também, né? Quebra o dente. Esses dias me apareceu uma paciente lá que tinha colocado lâmina e ela chegou lá com o dente na mão. Centralzinho dela, mas ai doutora, aconteceu um acidente, quebrou, tá a gente conversando, mas o que aconteceu? Ai, é que eu tenho 4 crianças na correria, eu fui abrir a caixa de leite, não achava a faca, eu abri com os dentes, poxa, abrir uma caixa de leite papelão com os dentes, só um ogro, né meu? Pô. É óbvio que vai quebrar, né? Não, quebrou o dente, ela não veio com a lâmina. Quebrou o dente? Claro, a lâmina caiu, aí ela me mostrou, não era a lâmina, tinha quebrado o dente. Então, assim, a gente não deve fazer com a lâmina o que a gente não faria com os nossos dentes naturais. Mas, mesmo assim, é uma camada a mais. Então, imagina, ele fica um pouco mais forte. Os meus eu coloquei porque eu estava com os bordozinhos fraturados. Então, eu já coloquei porque aumenta a resistência. Eu fazia bruxismo, aumentou a guia canina, também melhora a questão do bruxismo. A outra pergunta que tem era sobre implante, se dói, não faço porque eu tenho medo, porque dói. Implante não dói, tá, gente? Implante, eu até tinha que catar aqui, depois eu acho aqui, o Alexandre daqui a pouco deve achar lá para mim as perguntas. Implante, fazendo com um especialista em implantodontia, o risco é praticamente zero, tá? Não, quase não existe. Porque o máximo que pode acontecer é não osso integrar e o seu dentista colocar de novo. Agora, infecção, inflamação, perder o osso, feito com um especialista, não tem chance, né? Só se forem alguém. E eu sugiro você, se você vai fazer com alguém, entre no site do CRO e consulte se a pessoa é especialista em implantodontia. Não vai fazer implante com quem não é especialista em implantodontia. Vai fazer prótese com quem é especialista em prótese, né? Você vai operar o seu coração, você vai com um clínico geral? Não, você vai com um cardiologista. Você vai operar o seu olho. Você vai com um clínico geral? Não, você vai no oftalmologista, ainda procura o melhor. Agora você vai operar os ossos da boca. Procure um implantodontista. Entre no site CRO, ligue para o CRO. Eu queria saber se o doutor fulano e tal é especialista em implantodontia. O risco é muito menor, né? Porque, assim, o médico sai da faculdade de medicina, ele pode operar o coração, né? Pode fazer qualquer coisa. Agora, vamos combinar que você escolher alguém que não é especialista para operar seu coração, você tem que ser muito... Pouco inteligente. Pouco inteligente, para não dizer outra coisa. Né? Porque é a mesma coisa em implantodontia. Às vezes as pessoas aparecem lá com perdas gigantescas ósseas. Ai, mas eu vou processar porque eu perdi o osso da minha face. Esses tempos apareceu um rapaz que tinha perdido grande parte aqui da parte do nariz. Até o suporte, eu acho, do nariz. O superior foi embora. Aí, mas você procurou saber se a pessoa era especialista? Você procurou saber com quem você estava se operando? Ah, mas é que ele é tão... tão bonzinho, ele era tão bonzinho, querido. Não, como é que a gente fala quando tem... É carismático. Ele era tão carismático. Não adianta ser carismático, a pessoa tem que ser especialista em implantodontia. O implante é muito simples, é um pino assim, claro que bem pequenininho, né? Só para mostrar para vocês. Ele é colocado em tecido ósseo, tá? Depois que espera o tempo ideal, que a gente vai saber, seu dentista vai determinar, pode ser imediato, pode ser 4 meses, 6 meses, ele vai saber quanto tempo tem que esperar. Aí é parafusado uma prótesezinha sobre ele e fica como se fosse um dente natural. Volta a ter os dentes, né? Uma coisa maravilhosa voltar a ter os dentes na boca. E o implante permite que a gente hoje em dia não precise mais usar uma dentadura, né? A gente pode colocar uma
protocolo VO, não tem mais palato. Parafusadinha sobre os implantes, ó. Esse procedimento existem várias técnicas, a utilizada lá na clínica é feita em 3 dias, tá? A gente faz a cirurgia, coloca, prova, em 3 dias a pessoa tá com a prótesezinha parafusada. Existem várias técnicas, todas elas muito boas, desde que seja feito com um especialista de novo. O que provavelmente o pessoal deve estar perguntando, Ana, qual é a diferença desse aqui para aquele ali? Fixo, né? Ó, fixo e não só tem fixo, palato. Né? E não tira a sensibilidade do... Não, volta a ter o paladar. Céu da boca, né? Não, vai fazer uma cirurgia plástica, não precisa tirar os dentes, vai fazer uma cirurgia, não precisa ficar sem os dentes. Normal as pessoas virem lá na clínica desesperadas porque perderam a prótese no hospital, né? Chegaram lá, tiveram que tirar a prótese total e perderam a prótese no hospital. Então, o implante hoje em dia é uma bênção, né? Ele permite tudo isso. Quando eu me formei, a gente quase não se fazia implante em Porto Alegre. Lá se vão 30 anos, né? Então, a gente não tinha essa opção. Hoje em dia, quase ninguém mais fica desdentado. Perdeu um dente, coloca outro no lugar. Isso é uma maravilha, né? Mas nós vamos para os comerciais, que aí nós vamos voltar com o Dr. Miguel. Tem bastante pergunta e tem uma muito interessante, que ele botou um post no Instagram? Um post no Instagram que deu muitas dúvidas, entraram um monte de e-mails, um monte de perguntas, que é cirurgia íntima vaginal. Por que quando se faz? Não, a gente já volta. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Então, hoje nós estamos respondendo as perguntas que nós temos recebido por e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, assim, entre na nossa página www.programavivamais.com.br, mande as suas dúvidas, as suas perguntas. Clique no Assista Aqui, você tem os últimos 300 programas dos últimos 5 anos, tem até mais que isso, eu não sei o número certinho, mas tem mais de 300 programas. Ou pode assistir também no YouTube, Programa Viva Mais no YouTube, também tem lá os 300 programas. Mas entre na nossa página, entre no Instagram do Miguel, mande no Facebook. Nós temos bastante amigos no Facebook que nos mandam perguntas e a gente hoje respondeu bastante do Facebook. Hoje é a minha meta hoje era responder mais Facebook do que qualquer outra coisa. E agora eu vou falar de veio um monte de perguntas, até nem vou citar o nome, porque esse assunto não vou citar o nome das amigas. Vou poupá-las.
Mas eu confesso para vocês que é um assunto que há pouco tempo atrás eu também não sabia que existia, que é a cirurgia íntima vaginal. Todas as pessoas que eu comentei esse assunto ficaram enlouquecidas, então eu falei, Miguel, temos que responder essa pergunta no ar, porque as mulheres nem sabem que existe. Então eu vou mostrar, tá emparelhado, Maurício, para a gente mostrar a foto, que aí tu pode explicar, amigo, o que é a cirurgia íntima vaginal. Eu vou te dizer, quando eu ouvi, não emparelhou? Tem que emparelhar aqui. Quando eu ouvi a primeira vez o Miguel falando, eu fiquei, eu falei assim, mas por que tu fez na pessoa? A pessoa tinha defeito, tinha algum problema? E ele disse assim, não tem problema nenhum. Eu disse, mas e por que fez? Aí ele falou assim, ué, por que faz mama? Não é para ficar mais bonita? Por que faz face? Não é para ficar mais bonita? Faz a cirurgia plástica vaginal para ficar mais bonita, não precisa ter defeito, é só para ficar ainda mais bonita. Tá aí a foto para vocês verem. Explica lá, Miguel, porque disso eu não entendo nada, só de dente. O que acontece normalmente, tá? Por que a Ana está falando em cirurgia íntima vaginal? É mais frequente do que no homem? É mais frequente. A gente sabe que o homem faz a cirurgia de apostectomia, né? Para quem tem fimose, que não consegue tracionar adequadamente a glande. Tá. Há pouco tempo atrás surgiu também a história de que tiravam parte do testículo, porque o homem mais velho vai ficando com a bolsa escrotal um pouco maior, mas se fizer suplementação hormonal, isso volta ao normal. O que é a cirurgia estética ou a cirurgia íntima, a cirurgia plástica vaginal? Bom, a gente pode pensar em reduzir os pequenos lábios, a gente pode pensar em engrossar um pouco os lábios, que com o envelhecimento a tendência é ir ficando murcho. Então existe a possibilidade de fazer um enxerto com um pouco de gordura do próprio paciente, né? Existe a possibilidade naquelas mulheres que têm assimetria dos lábios. Isso é uma coisa muito frequente, quer dizer, um lábio é muito maior que o outro. Acho que é o caso que tinha aqui na foto, né? Então a gente pode corrigir isso. São cirurgias, Ana, extremamente simples. Quer dizer, aquela da esquerda ali... Eu acho que era o antes, né? É uma simetria muito grande, né? E a do meio está mostrando o que a gente faz. É uma coisa extremamente simples, onde a gente resseca, retira aquele excesso de pelezinha. E como a mucosa vaginal ela se comporta igual a mucosa nasal, igual a mucosa bucal, não é que não fica cicatriz, é que a cicatriz fica imperceptível. Então você transforma, eventualmente, uma vagina que a paciente tem medo ou tem vergonha de se expor, que muitas vezes a queixa é o seguinte, olha, eu boto um biquíni e fica um volume ali embaixo, né? Então tu transforma aquele medo numa situação prazerosa, que ela passa a não ter que se esconder mais. A cirurgia deve levar em torno de mais ou menos, o processo cirúrgico em si, em torno de 15 minutos. A recuperação é extremamente rápida, por quê? Porque o máximo que vai acontecer é um pouquinho de edema. A mucosa, tanto vaginal, quanto a nasal, quanto a bucal, se recupera, se regenera muito mais rápido do que a pele normal. Quanto tempo depois a pessoa pode voltar à vida normal, assim, dirigir carro, ir para academia? Dirigir carro no dia seguinte, sem problema nenhum. Agora, existem alguns cuidados? Existem cuidados básicos. É óbvio que a pessoa não vai fazer a cirurgia e vai andar a cavalo, né? Ah, não, por favor. Que daí também é para matar, né? Porque isso a gente tem que falar, porque tem gente que acha assim, agora que eu operei, eu virei super-homem ou super-mulher. Se o problema é que, pelo passar do tempo, pela idade, foi ficando muito murcho, muito sequinho, pode-se aumentar o volume e deixar com um enxertinho de gordura. Existem aquelas mulheres que têm aquela gordura em cima da vagina, propriamente dito, ali no Monte de Vênus, que é onde ficam os pelos pubianos, e que o pessoal, desculpa o termo grosseiro, mas é como o pessoal conhece, como capô de fuca, né? Que fica aquela coisa grossa em cima. Isso pode ser feito uma lipoaspiração extremamente simples, até com anestesia local isso é feito. Então, esses procedimentos, Ana, eles eram um tabu até pouco tempo atrás, porque o pessoal não comenta. Muitas vezes a queixa não é só estética não, pessoal. Se os lábios são muito grandes, a queixa é até dor na penetração, que atrapalha a penetração. Quer dizer, na hora do ato sexual, o lábio entra junto e acaba causando dor, desconforto para a mulher. E como é uma cirurgia que é muito íntima, por isso cirurgia plástica da intimidade ou cirurgia íntima,
a pessoa acaba não comentando. E como não comenta, não sabe que existe a possibilidade de corrigir. Olha, se as mulheres soubessem o quão rápido é o procedimento, quão simples é o procedimento e o retorno que dá. E o bom que fica depois. Nós temos, tem amigas tem nossas. tem uma amiga minha que fez, ela casou 3 meses depois. Ela não casou porque a gente fez a cirurgia, mas muitas vezes a pessoa fica reprimida. Estava reprimida. Porque acha que vai se expor e acha que ela tem uma coisa anormal. E não é anormal, pessoal. A coisa mais simples, mais comum é a assimetria. O corpo humano ele é feito por assimetrias. Claro que uma coisa que é muito assimétrica fica feio. Então, quando o cirurgião plástico atua, ele deixa mais parecido e mais simétrico. Não existe igualdade nunca. Mas a gente consegue deixar muito mais parecido um lado com o outro e com um tamanho apropriado, para que a pessoa possa colocar um biquíni e não ficar de perna fechada, não achar que estão olhando porque tem volume ali. Ou o desconforto de quando vai namorar, sentir dor. Ou até porque acha que tem algum defeito, que na verdade não é. O corpo humano não é assimétrico. Isso é muito simples de resolver. Muito, muito fácil. Todo mundo que eu conheço que fez, adorou. É uma pena que não se divulga mais, né? É porque as pessoas têm vergonha de contar que fez. Tem vergonha de contar que fez. Quando eu comecei a comentar, nossa, sabia que existe essa cirurgia? Algumas... eu fiz. Não, mas eu fiz porque eu tinha ganho o parto normal, então eu fiz... Pô, não tem que dar justificativa, fiz pra ficar bonita pro marido, pronto. Não está satisfeito? Não está satisfeito. Hoje em dia não está satisfeito, tem que mudar, pessoal. Não existe isso. Mas isso é vaidade. Se a pessoa, que nem tu falou, e se dá pra ficar ainda mais bonito, por que não, né? Por que não? Claro. Por isso que a gente faz nariz, por isso que a gente faz pálpebra, por isso que a gente faz aqui, pra ficar ainda mais bonita. Por que não? Isso melhora muito a autoestima. Muito, 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 muito. Tá? Isso muitas vezes faz com que a pessoa... algumas cirurgias plásticas, a gente vê isso aí depois, eu escuto assim de familiares e escuto dos pais, assim, nossa, mas cirurgia de nariz, por exemplo, né? A menina se esconde, ou então tem o peito muito grande, ou cirurgia de orelha de abano que tem que usar o cabelão cobrindo tudo. O que a gente escuta depois dos familiares é assim, nossa, como ela se transformou. E é tão simples mudar. Se está incomodando, eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer, não, tá? Muitas vezes eu mando muito paciente embora, o paciente diz assim, ele não quis me operar. Se não tem indicação, a gente vai ser, eu acho que 99% dos colegas cirurgiões plásticos são de boa índole e só vão operar se realmente tiver indicação. Se você for procurar o cirurgião plástico e disser, olha, acho que não é cirúrgico, fique feliz, que ele está dizendo que não precisa operar. Isso ele não está te dizendo que não tem cura, não. Sabe que minha manicure esses dias estava me dizendo, que ela estava fazendo unha de uma mulher e que ela falou assim, esse doutor, que a minha manicure é nossa fã, é uma amigona, uma querida. E ela falando de nós, porque a minha dentista, meu tarará, o irmão dela, cirurgião plástico, ela falou assim, aquele cara é tão mal educado comigo, foi tão mal educado comigo. Não quis operar. Não quis me operar. Eu disse, mas ela devia ter ficado grata se meu irmão não quis operar, porque ela não precisava. Imagina que ele vai deixar de querer ganhar dinheiro. É porque o meu irmão é honesto. Eu estou trabalhando assim como tu, né, Ana? Porque a gente precisa trabalhar. Claro. Senão a gente não está trabalhando. Não, e tem casos que eu também indico que não. As pessoas adoram botar lâmina, mas se não é indicação de lâmina, não é indicação de lâmina. A pessoa quando tem o dente muito para frente, não é indicação de lâmina. Eu já peguei uma vez um motorista de táxi, eu estava indo para o aeroporto. Eu peguei um motorista de táxi que diz assim, nossa, doutor, esses dias eu peguei uma moça muito bonita aqui, uma loira muito bonita que veio de fora, que saiu muito brava, sentou no banco aqui e me disse assim, tu poderia me dar uma indicação? Imagina. Ela queria taxista. Ela queria que o taxista desse uma indicação para ela de um cirurgião plástico, porque ela tinha ido lá para fazer uma consulta, eu tinha dito, olha, tua mão é bonita, que ele não faça nada, não precisa fazer nada. Não mexa, porque tu vai, na melhor das hipóteses, vai deixar uma marca onde não tem marca. Ela saiu brava pedindo informação para o taxista onde é que ela podia ir, que ela queria fazer. Em vez de ela ficar feliz, que foi elogiada, não, ela ficou brava porque ela queria operar. Né? Então, infelizmente isso acontece. Se a gente disser assim, olha, acho que não é cirúrgico, pessoal, nós ganhamos a vida operando. É óbvio que a gente gostaria de operar quanto mais gente possível. Mas se a gente está dizendo que não é indicação, é porque provavelmente, realmente,
não vai ter um retorno adequado. Agora, cirurgia íntima. Leia um pouquinho mais, entre na internet, veja. É muito, muito, muito simples. Se isso é uma coisa que está te incomodando e não tem idade, né? Claro que nós não vamos fazer numa menina que não menstruou ainda, ou numa menina que não começou... Bom, eu tenho meninas assim que não começaram a vida sexual ativa antes de fazer o procedimento. A mãe levou porque ela tinha vergonha, porque ela achava que ela tinha um defeito. Não tinha. Em 10 minutos tu corrige, retira o excesso, passa um mês e pouco, não dá nem para se dizer que tem alguma cicatriz aí, porque a marca fica imperceptível. E a mulher que faz e é casada, quanto tempo depois ela volta à vida normal? Vai depender, na verdade, da sensibilidade de cada um. Mas, normalmente, Ana, a gente usa pontinhos que são absorvíveis, né? Não precisa retirar ponto. Eu te diria assim, que normalmente por volta de 15 dias, 20 dias, ela está levando uma vida sexual ativa normalmente. Tá, então vamos responder mais umas perguntinhas aqui. Tem aqui, ó, da Hermínia... Não. Desculpa. É hérnia de hiato. Do Hereu do Nascimento. Ele está falando sobre hérnia de hiato. Ele fala assim, ó, sou fã do programa de vocês e surgem muitas dúvidas em vários assuntos. Vou citar uma. Fiz uso do omeprazol e pantoprazol por vários anos e vim saber que não pode tomá-los indefinidamente. Parei de tomá-los. O que eu posso tomar no lugar? O que é recomendável? Suplementos vitamínicos? O que seria aceitável? A gente não é contra o uso de medicação, tá, pessoal? Eu acho que tem casos e casos. O problema sempre é assim, que muitas vezes o pessoal toma de forma indiscriminada porque tem azia. Normalmente quem tem azia, depois de comer, é por falta de ácido clorídrico e não por excesso. Então, se você está usando uma substância que vai aumentar mais o pH do seu estômago, porque você sente azia ou tem desconforto depois de comer, era justamente ao contrário, você tem deficiência de ácido clorídrico. Pode ser que num primeiro momento você acha que melhorou, mas isso vai causando, à medida que vai passando o tempo, aumentando o problema. Hérnia de hiato é geralmente uma disfunção ali do esfíncterzinho que tem entre o esôfago, que é aquele tubo que, quando a gente come a comida, ele vai transitar essa comida até o estômago. Bom, tem que ver se é uma hérnia real ou se você está fazendo, na verdade, um refluxo porque você não está com uma fabricação adequada de ácido clorídrico, se a função do teu estômago não está adequada. Se for uma hérnia de hiato realmente, muitas vezes é cirúrgico. Mas na grande maioria das vezes, o que o pessoal acha que não é. Então, muitas vezes é deficiência de ácido clorídrico. A dor que acontece antes de comer, quer dizer, aquela pessoa que tem dor de fome, né, que a gente chama, é aquela dor e aquele desconforto antes de comer, esse é o que tem excesso de ácido clorídrico. Então, esse seria a indicação precisa para se usar um antiácido, tipo omeprazol ou qualquer outro tipo, tá? Quem tem azia e desconforto depois de comer, normalmente é porque a comida não desceu. Não é a indicação de usar antiácido. Agora, se você quer uma coisa natural, que não vai lhe fazer mal de jeito nenhum, xarope de aloe vera, por exemplo. 2 colheres de sopa antes e depois de cada refeição. É uma coisa natural. O que é aloe vera? Babosa. Tranquilo? Eu já tinha receitado esses dias para minha sobrinha, né? Xarope de aloe vera. Quem tem desconforto depois de comer, muitas vezes, se fizer uma saladinha com vinagre de vinho vermelho ou com limão na alimentação, normalmente a gente indica que o paciente esprema um limão de manhã em jejum. Mas como o limão é ácido? Mas ele vai aumentar, ele vai fazer com que regule a função de fabricação de ácido. Então não é porque ele é ácido que ele vai causar acidez. Normalmente o que a gente começa na clínica, lá quando o paciente reclama dessas alterações de digestão, espreme um limãozinho de manhã, tome em jejum, xarope de aloe vera, 2 colheres antes de cada refeição e depois de cada refeição.
Eventualmente, tem pacientes que vão ter que usar realmente uma medicação. Agora, lembre sempre assim, que toda medicação, ela tem efeito e para-efeito. Tá? Ela não é uma coisa inócua. E a gente não imagine que ela vai agir só no seu estômago, ela pode agir em outras regiões. O que eu recomendo sempre? Dá uma olhadinha. Hoje em dia você tem condição de abrir a internet, aí acessa a internet e vê os efeitos. Tá? Olha, eu estou tomando tal coisa para a pele. Estou tomando esse remedinho aqui porque eu tenho muita espinha. Muitas vezes apareceu uma espinha, está tomando um remédio que se ela for abrir a internet e for ver, tem 3 páginas de complicação o remedinho que ela está tomando. Será que vale a pena? Será que paga o preço? Eu acho que não. Eu acho que, na medida do possível, o ideal é o quê? Modifica a alimentação. Muitas vezes o que você está comendo está errado. Está dando muito intervalo entre cada alimentação. Coma mais seguido. Tome mais água. Procure usar coisas naturais. Isso é o básico. Não tendo resultado, é óbvio que muitas vezes até pode ser cirúrgico, realmente, se for uma hernia de hiato muito grande, no caso é cirúrgico. Ele escreveu hernia de hiato. Né? Mas normalmente o povo, assim como a gente entrevistou o colega que trabalha com reumatismo, né? É Carlos, né? O Carlos von Miller. Que todo mundo diz assim, estaremos ele de novo agora em março. Que todo mundo diz assim, estou com reumatismo. Ele falou, tem quase 200 tipos diferentes, né? Todo mundo rotula assim, eu tenho uma hernia de hiato, quer dizer, ele tem uma disfunção na digestão e ele já rotula como hernia de hiato. Tem que ver se realmente é. Então, tem que passar por um profissional sério, habilitado, com experiência no assunto. O pior jeito de você tratar é pedir informação para a vizinha. A vizinha usou também, me disse que era para eu usar. A vizinha usou porque, de repente, a doença dela, ou a alteração dela era uma, a sua é outra. Né? Isso é muito frequente a gente ver. Ela estava com a mesma coisa que eu e usou isso aqui, me disse para usar isso aqui. Se a coisa fosse tão simples assim, pessoal, a gente não fazia 6 anos de faculdade, mais 3 ou 6 de especialização. Né? Então, você imaginar que a vizinha pode te orientar... Ou o Google. Ou o Google, vamos combinar, né? Não, olha, por favor, nem leiam no Google, porque às vezes a gente lê tanta bobagem no Google. Eu sempre digo assim, se você tem dúvida, primeiro, procure um profissional habilitado. Agora, se quer saber se o que você está tomando, que a vizinha mandou tomar, é bom, dá uma olhadinha nos para-efeitos. Porque todo laboratório é obrigado a botar ali as indicações, as contraindicações e os para-efeitos. Dá uma olhadinha nos para-efeitos. Não adianta a gente andar com carro zero, não adianta a gente andar cheio de joia, com a saúde ruim, com os dentes estragados, não enxergando bem. O maior patrimônio que a gente tem na vida é a gente mesmo, né? É investir no nosso corpo, nossos dentes, nossos olhos, nosso corpo, nossa saúde. Quanta gente a gente conhece, Ana, que passa dificuldade porque perdeu um dente, e são pessoas assim com poder aquisitivo bom. Não, sem dente. O cara sorrito vê que está faltando dente, mas ele está andando de Mercedes. Normalmente, infelizmente, a gente coloca... isso é uma frase célebre, né, do Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry. A felicidade está sempre apenas onde a gente coloca ela. E muitas vezes está colocando no lugar errado. Exatamente. Né? E a gente só se dá conta, infelizmente, isso é outra coisa comum, né? O ser humano só se dá conta que perdeu depois que perde. Então, às vezes, assim, ele perdeu um dente, em vez de ele ir lá e colocar o dente e realinhar toda a mordida dele, ele vai deixando até perder o segundo, até perder o terceiro, mas ele está andando de BM ou está andando de Mercedes. Nada contra. Cheio de joia, né? Cheio de joia. Daí o cara dá um sorriso assim, mas o cara falta um dente aqui, falta um dente lá, falta outro lá. Não, se o sorriso não está bonito, se a saúde não está boa, não vai ter roupa que caia bem, não vai ter carro que fique bonito também, né? Mas eu acho que a beleza maior é a saúde da gente, né, Miguel? Gente, tinha tanto e-mail para responder. Eu adoraria poder responder todos os que a gente tem. Eu tenho uma caixa cheia de e-mail para responder para vocês, mas faremos outros programas e eu vou selecionar mais alguns para a gente responder. Eu espero que essas amigas e esses amigos que a gente conseguiu responder fiquem felizes, mas a gente vai continuar respondendo. E a gente responde, não é porque para uma pessoa, porque com certeza essas dúvidas muito mais gente tem também, né? Com certeza a gente tinha certeza que esses assuntos iam servir para muitas pessoas que iam estar nos assistindo. Então acesse o nosso e-mail, www.programavivamais.com.br, entre no Instagram do Miguel, tem o Facebook do programa,
Entre no Facebook do programa. A gente vai gostar muito de estar sempre em contato com você. Até lá! Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.